Voltando aqui para o nosso noticiário, em uma decisão esperada pelo mercado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central da Inglaterra anunciou a elevação da taxa básica de juros no país em 0,25 ponto percentual, que subiu para 4,25% ao ano. Foi a 11ª alta consecutiva, uma medida para conter a escalada da inflação. Então a gente vai conversar com a economista Paloma Lopes, que vai trazer as informações para a gente agora, nos ajudar a entender esse cenário. Paloma, seja muito bem-vinda. É muito bom falar contigo. Eu gostaria que você situasse a todos nós o que representa uma taxa de 4,25% para aquele país. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente está falando de uma taxa básica de juros de 13,75%. Então a gente fala, opa, 4,25%, mas para eles, qual que é o significado disso? Vamos imaginar que para eles é como se fosse uma taxa de 25%, 30%. É uma taxa muito absurda, né? A gente está falando de um país que estava acostumado a ter taxas negativas de juros, taxas assim praticamente zero, não estão acostumados com inflação. Inflação para eles é um bicho de 7 cabeças, enquanto aqui no Brasil a gente tem, dependendo da idade da pessoa, a gente já passou por períodos de hiperinflação, então a gente sabe como é, que a dose vai ser o aumento da taxa de juros, que é o que está acontecendo agora, para tentar conter a economia, mas para eles é uma questão do tipo, e agora o que eu devo fazer? Eles não conseguem prever a situação que eles se encontram. É como se assim, eu sei que na teoria eu preciso, por conta da inflação elevada, né, 10%, uma inflação que para eles, 10,4%, é uma situação gigantesca, é uma perda de poder de compra que eles nunca esperavam, mas o que eles podem se beneficiar e quais são os malefícios dessa inflação? Então isso, por enquanto, está sendo uma incógnita para o mercado está se comportando, algumas pessoas já entenderam que, ok, essa taxa mais alta me beneficia em determinados investimentos, vou ganhar com isso, mas, ao mesmo tempo, não estão tendo renegociações salariais para manter o poder de compra. Está muito esquisito para eles. Eles estão se sentindo perdidos, essa é a verdade. Agora... Eles estão buscando exemplos na América Latina do tipo, como vocês convivem com isso? E o pessoal está aqui assim, né? Olhando a situação. Tipo, não, você está só com isso, olha, eu já passei por pior, fica tranquilo, pode piorar. Fica tranquilo, já vai ter mudança de preço todo dia aí nas mercadorias, fica sossegado. Agora, Paloma, eu queria entender de você quais são os motivos dessa elevação e como você considera o que foi levado em conta para esse aumento. Então, na verdade, é um movimento internacional, tá? Não é uma questão só da Inglaterra. A gente está vendo a Noruega se comportar da mesma forma, a gente está vendo outros países na Europa se comportar, o próprio Fed nos Estados Unidos. Na verdade, esse movimento inflacionário é um movimento que tem um grande percentual aí da guerra. A situação da guerra afetou o comércio, automaticamente elevou-se os preços de produtos pela ausência, uma questão de oferta e demanda. Se está faltando produto, o que vai acontecer é que quem vende sobe o preço. Isso aconteceu em diversos mercados. A Inglaterra é extremamente dependente de importação de alimentos, né? Ela não produz alimentos, então são questões que para ela são diferentes, nas quais ela está vendo um aumento de preço, mas ela não está vendo uma redução do poder de compra. E isso tem, mas não vamos culpar só a guerra. Existe também um movimento de resposta do Banco Central não ter sido tão ágil assim. E agora ele está tendo que tomar medidas mais duras. Quando tudo começou, ele já podia ter dado uma travada na economia. Aí eu estou falando do Banco Central da Inglaterra. Ele já podia ter elevado em 0,25%. Lá atrás, e agora ele está fazendo essas subidas simultâneas que assustam cada vez mais. Para eles, tá? Vamos lá, de novo. Aqui, como você disse, o pessoal está tudo bem, estou acostumado, já estou. Mas o percentual da guerra da Ucrânia e Rússia está afetando, sim, toda a Europa por uma questão de falta de alimentos. Falta de alimentos, falta de energia. Energia, então, para eles é uma situação de dependência de passar frio. Então, assim, eu preciso de calefação, não tenho o que fazer.
E aí eles não estão sabendo como lidar. Imagina assim, você sempre teve tudo na vida. Te tiram tudo de uma vez. E te dão um remédio que dói. Qual é a sua atitude? Amargo, né? Eles estão, no momento eles estão engolindo esse amargo sem saber exatamente o que fazer. E por incrível que pareça, quando eu falei que eles estão buscando, a gente sabe dos bancos centrais europeus estarem conversando com o Campos Neto, de estarem conversando com outros presidentes do Banco Central do tipo, e aí, cara, como é que você fez para frear lá atrás? Porque eu não sei, isso nunca aconteceu comigo. Nesse caso, o Banco Central brasileiro já tomou a medida de uma forma muito mais antecipada que os bancos europeus, né? Eu quero chamar agora o Diogo... Ativo, né? Quero chamar o Diogo Schelp, que é nosso comentarista também, mestre em Relações Internacionais, para participar da entrevista. Paloma, vai lá, Schelp. Boa tarde, Paloma. Paloma, hoje o vice-presidente do Banco Central Europeu fez uma declaração dizendo o seguinte, que a era dos juros negativos acabou. Como que a gente pode explicar para um brasileiro o que é um juro negativo, como é viver num contexto de taxas de juros negativos e por que ela chegou ao fim para os europeus? Vamos lá, são duas perguntas em uma. Então, o que é conviver com juros negativos? Na verdade, é uma grande previsibilidade que você tem em termos de juros. É um mercado que não tem uma alta remuneração em termos de renda fixa, é um mercado que estava acostumado com longo prazo em investimentos, que estava acostumado em um mercado acionário bem específico, do tipo, eu estou colocando meu dinheiro naquela ação para poder aquela empresa fazer determinado movimento e isso vai me render dinheiro no futuro. Então, era uma coisa muito previsível. Tipo, a taxa zero ou a taxa negativa, você já sabe o que vai acontecer, você não precisa de nenhum movimento sindical, movimento trabalhista, nada para você recuperar poder de compra. Seu poder de compra está mantido ao longo do tempo, você sabe o que investir, você sabe o que fazer. Isso era a realidade na grande maioria dos países europeus. Eram assim que eles viviam. As coisas eram previsíveis, sim. E aí surge uma guerra e surge também conflitos comerciais, que são conflitos assim que a gente está falando lá de Arábia Saudita, a gente está falando de uma dependência de petróleo que vem lá de trás, né, uma questão histórica. E as pessoas falam assim, ok, os preços dos alimentos estão subindo. Eu não tenho como atualizar os meus salários na mesma proporção e manter o poder de compra. Façam alguma coisa. Qual é o remédio para a inflação? Vamos entender assim, basicão mesmo. Se eu subo a taxa de juros, eu torno os investimentos mais atrativos. As pessoas têm duas opções com a própria renda. Ou ela consome, ou ela poupa. Se o investimento ficar mais atrativo, ela trava o consumo e isso segura a inflação. Então, por isso se dá esses remédios, por isso se dão as altas dos juros, que é para conter a inflação. Só que a inflação europeia, por enquanto, é uma inflação de demanda. Taxa de juros subindo, resolve. A pessoa fala assim, não vou comprar determinados porque está caro, vou esperar baratear. Quando baratear, eu retorno e compro determinados produtos. Só vou comprar o exclusivo necessário até os preços caírem. Quando você tem outras coisas dentro, que é o que está começando a acontecer na Europa agora, que eles não tinham, que é uma inflação de custos, ou seja, os preços já estão saindo da fábrica mais caros por uma questão de custo. Aí, esse combate da taxa de juros, ele é mais lento. Ele funciona, mas é um remédio amargo com uma temporalidade muito devagar. E aí, para quem nunca viveu isso, tá estranhando. O brasileiro está acostumado assim, o preço está alto, não vou comprar, vou esperar, porque na próxima safra vai cair. A gente está acostumado com isso. Lá eles falam assim, não, isso deve ser, mês que vem deve normalizar. Só que eles estão nessa do mês que vem, já tem praticamente um ano. Então, eles demoraram muito para tomar essa atitude de modificação da taxa de juros. Consegui explicar as duas?
Paloma, conseguiu sim. Eu quero falar contigo também sobre a situação de outros países. Ontem mesmo, numa conversa aqui, né, Shelp, a gente mencionava a crise econômica também que a França está vivendo e junto com essa crítica às políticas econômicas veio também a proposta de reforma da Previdência. Então, as pessoas que já estavam ali sem paciência, veem essa proposta da Previdência, todo mundo resolveu ir para a rua e aí o analista que conversava ontem conosco dizia, a Europa está passando esse momento. Eu queria entender de você, então, de que forma que uma crise vai se relacionando com a crise de outro país e colocando toda essa área, toda a Europa, numa situação bastante crítica quando falamos em relação a juros e a crescimento econômico. Tá, vamos lá, a gente tem um problema que é o fato da globalização ter feito com que todas as economias criassem uma interdependência, seja de consumo, seja de produtos, o que você imaginar. E aí, você só existem remédios. Então, a gente tem um remédio que chama política monetária, que é fazer essa alta de juros, né? A alta dos juros ou abaixo dos juros para conter a inflação. Quando você vai para uma esfera em que o governo não tem como se bancar, que ele está passando por uma situação financeira em que as receitas dele estão inferiores às despesas, ele tem duas alternativas. Ou ele vai fazer uma política fiscal, na qual ele vai cortar gastos, e a gente sabe que na Europa o governo é muito enxuto, o governo central em si é muito enxuto, então o corte de gastos é uma coisa que, para ter um efeito, teria que ser feito um estudo de longuíssimo prazo e não necessariamente vai ter esse efeito. Ou você afeta na carne, que é o que está acontecendo, que é uma reforma previdenciária, que é uma reforma que passa por uma parte administrativa, que é você mudar o teu perfil da dívida do futuro. Porque a partir do momento que eu estico a aposentadoria, né, eu coloco a pessoa para aposentar por mais tempo, eu aumento o tempo de contribuição, que me gera receita, e eu reduzo a minha despesa temporariamente até eu me ajustar financeiramente. Então, assim, como eu disse, os países europeus não sabem, o mercado em si não tem tanto aporte, eles não recebem dinheiro do exterior com a facilidade que uma América Latina, que é considerado um país em desenvolvimento, recebe. Eles lutam no dia a dia para empatar o caixa. Quando você tem uma situação na qual as pessoas estão pedindo aumento de salário para poder bancar o poder de compra, você está gerando uma despesa nova para o governo que já estava no limite. Ele precisa cortar de algum lado. Então, assim, não um aspecto político, ok? Então, estou falando econômico. A decisão do Macron é uma decisão certa, mas eu acho que ele tomou na hora errada. O momento está muito tenso politicamente para ele ter apresentado isso. Mas como ele não tem uma expectativa de continuidade, até ele não pode, ele colocou isso e falou, vou resolver esse problema. Isso já aconteceu no Brasil com outros presidentes que fizeram reformas administrativas, e que foram odiados durante anos e hoje em dia são elogiados como excelentes presidentes da República, porque fizeram esse tipo de coisa, que dói na carne do trabalhador, gente. Você falar para uma pessoa que está prestes a se aposentar que ela vai ter que segurar mais 5 anos, não é uma coisa fácil de se ouvir. E a pessoa já está numa situação em que ela não está podendo comprar tudo aquilo que ela comprava porque ela perdeu o poder de compra. Então ela vai para a rua se manifestar. É assim que a gente vê a França e é assim que a gente vai ver vários países tomando a mesma atitude. E aí, assim, reformas administrativas precisam passar pela previdenciária? Na grande maioria na Europa, sim, porque as pessoas se aposentam muito cedo lá, em comparação a gente. Né? Então, assim, estou pegando o status nosso, tá? Em comparação ao que acontece conosco. Lá, eles se aposentam cedo. E a expectativa de vida está cada vez maior. Então, você tem que bancar uma aposentadoria que antes as pessoas morriam com 75 anos, e hoje em dia as pessoas morrem com 90.
Então você gera um passivo previdenciário gigantesco. Você tem que acabar colocando assim, uma pessoa de 60 anos, hoje em dia, ela está trabalhando plenamente, não tem o porquê ela não continuar trabalhando. Só que a forma como foi apresentada, ele podia ter feito isso escalonado, do tipo, olha, quem já está no limite tal não vai entrar agora nessa reforma, isso vale para quem tem tantos anos. Ele podia ter feito de outra forma, de uma forma mais suave, com efeito também, mas não foi assim, isso gera revolta, e é uma percepção dos outros países de que se está acontecendo lá, vai vir para cá também. E eles não estão errados em pensar assim. E esse boom da crise europeia vai bater aqui. Não vamos ser hipócritas, porque sempre foi farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se eles tiverem que... então eu estou com problema lá, eles que se virem por lá e a gente vai resolver o nosso problema aqui. Schelp. Paloma, eu queria jogar para você um tema que ainda não está nos holofotes, mas vai estar com certeza daqui a um ano, que é a questão das moedas digitais estatais. Segundo o FMI, há mais de 100 países estudando o lançamento de moedas digitais que são dos seus bancos centrais. O próprio Banco Central brasileiro tem já um plano de lançar o real digital em 2024, ou seja, no ano que vem. Isso vai permitir, por exemplo, que uma pessoa, o cidadão, tenha uma carteira digital no Banco Central e ele poderá fazer transferência, pagamentos para outra pessoa na sua carteira digital no Banco Central, com depósitos no Banco Central e não mais num banco comercial. Essa nova realidade futurista que está aí chegando muito breve, ela pode impactar de alguma forma a política de juros? Na verdade, vai gerar uma grande competitividade, tá? Porque a gente tem os bancos tradicionais que estão tendo que se reinventar por conta dos bancos digitais, em termos de tarifas, em termos de oferta de produtos e serviços. E com essa situação, você está zerando todo e qualquer custo de transferência, de pagamento. Então, assim, aquela coisa... Eu não sei se vocês se lembram, mas eu já tenho 41 anos, eu imagino que vocês dois não tenham essa memória tão viva, mas antigamente, para você emitir boleto, se você queria pagar no boleto, você pagava a taxa da emissão do boleto. Então, assim, eu queria pagar no boleto e não no cartão, eu tinha que pagar mais R$2, R$3 pela emissão do boleto na forma de pagamento. Agora a gente está inovando e está permitindo uma integração. A integração que a gente tinha comercial, ela passa a ser uma integração econômica. Se isso não for muito bem alinhado, o problema que estiver lá chega muito mais rápido aqui. Então, assim, mas para efeitos de taxa de juros local, isso vai fazer com que tenha uma alta competitividade que já teve, vai reduzir o custo para o consumidor, sim. O consumidor vai ficar cada vez mais exigente para se manter em determinadas instituições financeiras ou corretoras. Então, a partir disso, se ele vai estar nessa situação, ele vai ser mais exigente e, possivelmente, algumas instituições vão sair do mercado ou vão ser incorporadas por outras, porque não vão conseguir se segurar. E isso pode, sim, ter um impacto positivo em termos, assim, de comercialização, o que pode dar uma segurada na inflação e permitir uma quedinha aí da taxa de juros. Mas, de novo, tá? Eu volto aqui. O caso brasileiro já deixou de ser um caso de inflação só de demanda e só de custos. A gente tem um pedaço aí que é uma inflação inercial que a gente passou antes do real, que precisa ser cuidado e o remédio é outro. Então, assim, eu não sei até que ponto a integração do Banco Central com o Lula, com o Haddad, com a Tebet, eles estão prevendo isso. Eu espero que sim, porque a equipe econômica do Haddad é muito boa, mas eles precisam fazer outras coisas. Não adianta o real digital com inflação inercial. Não vai ser. O remédio de taxa de juros não combate a inflação inercial. Paloma Lopes, economista, muito obrigado pela conversa hoje. Um ótimo domingo para você e as portas estão sempre abertas aqui.
Muito obrigada pelo convite. Só chamar que eu volto. Muito obrigada. Até breve, a gente vai chamar sim, com certeza. Shelp, valeu, obrigado.